Olá pessoal, eu vim aqui resolver uma questão que está dentro da matéria lógica do colégio do filho de um amigo meu. E eu vou ajudar esse amigo que é igual um irmão para mim, né? Me solicitou que eu resolver essas questões aí pro filho dele, eu vou estar resolvendo aqui. São questões que basicamente envolve aí um pouco de regra de 3, tá beleza? Então vamos lá. Numa agência telefônica, duas telefonistas atendem 24 clientes em 4 horas. Então, eu criei aqui uma tabelinha para facilitar o entendimento da questão, tá? Então, olha só, nós temos aqui, ó, o número de telefonistas, duas. Essa aqui é a nossa primeira situação, né? Nossa primeira situação. Duas telefonistas está atendendo 24 clientes em apenas 4 horas, beleza? Aí mantidas as proporções, né? Mantém as proporções, certo? Vai manter aqui os 24 clientes, as 4 horas, certo? Os dois telefonistas, mas só que aqui, ó, ele mantém a proporção, mas só que ele joga 3 telefonistas. Tá certo? Então ela fala assim, ó, 3 telefonistas atendem quantos clientes em 4 horas? Ou seja, se aumentar aqui, ó, na nossa segunda situação, nós aumentamos o número de telefonistas. Então, vamos dizer assim, a grandeza telefonista, ela foi aumentada. Beleza? Bom, pensa comigo, uma coisa lógica. Se 2 telefonistas atendem 24 clientes em 4 horas, se eu botar 3 telefonistas nas mesmas 4 horas, o que vai acontecer? Vai ser atendido mais ou menos clientes? Lógico, pessoal, vai ser atendido mais clientes. Então você repara o seguinte, que são grandezas diretamente proporcional aqui, ó, aumentando o número de telefonistas, vai consequentemente aumentar o número de clientes atendidos. Mas só que essa quantidade de clientes eu vou ter que calcular. Então, ó, eu chamo de X, porque eu não conheço por enquanto. Então, como são grandezas, né, diretamente proporcionais, eu posso botar a proporção, que é a igualdade entre duas razões. Ou seja, 2 está para 3. Aqui, ó, a razão das telefonistas, né? 2 está para 3, assim como 24 vai estar para X. Aí todo mundo sabe que a igualdade entre duas razões é uma proporção. Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então isso aqui eu posso fazer a multiplicação cruzada. Aí como é que vai ficar? Se eu tenho aqui 2, eu tenho aqui x, correto? Eu multiplico 2 por x. Então, 2 vezes x dá 2x. Isso aqui vai ser igual a 3 vezes 24. Eu deixo o x isoladinho aqui, passo 2 para o outro lado dividindo. Então, vai ficar 3 vezes 24 sobre 2. Fazendo essa continha, né? Qual que vai me restar? 36. Ou seja, letra B. Então, significa o seguinte, 3 telefonistas nas mesmas 4 horas vão atender 36 clientes, tá? Beleza, pessoal? Vamos passar aqui para a segunda, né? O amigo aí que me pediu essas questões aí, vamos passar para a segunda questão, ele vai escutar e eu aproveito para deixar para todos aqui do YouTube. Show? Então vamos lá. Pessoal, essa questão é uma questão aparentemente cheia de dados, ela enrola, mas é uma questão relativamente fácil de se fazer, tá? A gente tem que prestar atenção. Então ela fala que um motociclista planeja realizar uma viagem cujo destino fica a 500 km de sua casa. A sua moto consome 5 litros de gasolina, isso aqui é um dado importante, né? Vou botar aqui nessa cor aqui, ó. A moto ela vai consumir 5 litros de gasolina para cada 100 km rodados. Tá vendo?
Então eu vou jogar aqui, ó, 5 litros de gasolina para 100 km rodado, tá? Aí ele fala assim: o tanque da moto tem capacidade para 22 litros, beleza? Pelo mapa, observou-se que no trajeto da viagem, o último posto disponível para reabastecimento é chamado Estrela, fica a 80 km do seu destino. E pretende, a partir com o tanque da moto cheio, né? Ele pretende encher o tanque da moto, ele planeja fazer somente 2 paradas para reabastecimento. Uma na ida, ó, uma parada na ida e outra parada na volta. Ambas no posto Estrela, tá bom? Aí é o seguinte, no reabastecimento para a viagem de ida, aqui ó, quando ele parar na ida no reabastecimento no posto Estrela, ele deve considerar também o combustível suficiente para se deslocar 200 km do seu destino, ou seja, ele vai sair daqui da casa dele, presta atenção aqui no esquema agora, tá? Ele vai sair daqui da casa dele, ele vai na ida parar nesse posto Estrela, tá? Não sei se ele está ainda com combustível ou não no tanque da moto, mas ele vai ter que colocar uma quantidade suficiente de combustível para ele chegar aqui na cidade, rodar 200 km lá dentro e voltar para reabastecer a volta. Ou seja, se esse posto aqui ele está a 80 km, é o que o fala, né? Que, olha só, o Estrela fica 80 km do seu destino. Então agora a gente começa a desenhar a nossa questão, ó. Então aqui, ó, o nosso postinho Estrela, ele vai estar aqui, ó, 80 quilômetros. Então, a partir do posto Estrela até a cidade tem 80 quilômetros. Tudo bem? Então, olha só. Presta atenção aqui, que isso aqui é importante. Depois do primeiro reabastecimento, ele vai 80 quilômetros para lá. Chegou na cidade. Então, ele já vai andar 80, certo? Para chegar na cidade. É o que ele chega na cidade ali, ó. Vou escrever aqui. 80 quilômetros de ida. Chega lá, ele roda 200. E depois ele precisa, na volta, ele vai voltar mais 80. Espera aí, pessoal. Deixa eu dar uma olhada aqui. Mais 80. Ele volta mais 80 quilômetros, tá bom? Ou seja, ele roda aqui, ó, 80 mais 80, 160 mais 200. Ele roda 360. Entenderam isso aqui? Tá? Aqui, ó, ele para reabastecer. Só que nesse reabastecimento, ele reabastece a ida para a cidade. Chega lá dentro da cidade, ele roda mais 200 quilômetros e ele tem que voltar. Esse abastecimento tem que ser o suficiente. E o problema nos pergunta a quantidade mínima de combustível em litros que essa motocicleta deve reabastecer no posto Estrela na ida, tá? Na viagem de ida, aqui, ó, quando ele vem pra cá, ok? Bom, primeira coisa que vocês têm que fazer quando pegar uma questão dessa, tá? É verificar uma coisinha aqui, ó, que é o limite do tanque. O limite do tanque é quanto que ele roda com o tanque cheio, porque ele vai sair com o tanque cheio, beleza? Ou seja, a gente chama isso de autonomia. Vamos lá. A gente pensa o seguinte, no dado ele fala que é 5 litros, com 5 litros ele roda 1000 quilômetros, ok? Tá aqui, ó, é dado do problema. Sua moto consome 5 litros de gasolina para cada 100 km rodado. Eu coloquei até errado, ó. 100 km rodado. Deixa eu corrigir aqui.
100 km. Beleza? Bom, pessoal, eu sei que o tanque consegue rodar, ele tem a capacidade de 22 litros. E eu posso aqui, ó, fazer uma proporçãozinha, né? Fazer uma regrinha de 3, certo? Para saber os 22 litros do tanque, quantos quilômetros que ele vai rodar, qual o alcance máximo, né? A autonomia máxima da moto. Repare que aqui, ó, daqui para cá aumenta, né? 5 litros para 22 aumentou, com certeza aqui, ó, 100 km vai rodar mais de 100 km. Quando com 22 litros eu rodo mais. 5 litros roda 100 km, 22 litros vai rodar mais do que 100 km. Então isso aqui são grandezas diretamente proporcionais. E grandezas diretamente proporcionais, a gente forma a proporção assim: 5 está para 22, assim como 100 está para x. E eu posso fazer aquela multiplicaçãozinha cruzado, correto? Então eu tenho 5x é igual a 100 vezes 22, ou seja, x é igual a 100 vezes 22 dividido por 5, tá? O resultado dessa conta aqui, pessoal, dá 440 quilômetros. Ou seja, né? Ou seja, eu tenho um tanque com a capacidade de 22 litros, com 22 litros, tendo essa taxa de consumo, 5 litros para cada 100 km, eu rodo 440 km. Beleza? Aí você me pergunta, o cara chega no posto? Chega. Porque olha só, o que acontece? Qual a distância da casa dele até o posto? A gente pode calcular? Pode calcular essa distância, porque eu tenho da casa até a cidade 500 km, do posto até a cidade 80. Então vocês concordam que se eu diminuir 500 km menos 80, eu tenho a distância dele da casa até o posto. Então assim, ó, vou colocar aqui, ó, distância casa posto. Quanto que vai dar isso aí? Vai ser 500 menos 80. Isso vai me gerar ali 420 quilômetros, tá ok? Então já começou a aparecer dados importantes aqui, ó. 420 quilômetros. Deixa eu botar tipo uma cotazinha aqui, né? Então aqui, ó, da casa dele até o postinho Estrela vai dar 420 quilômetros. Bom, pessoal, outra coisa que eu tenho que ficar, né, eu tenho que calcular quantos litros ele vai ter aqui no posto de gasolina. Porque quantos litros, quando ele chegar aqui no posto, quantos litros ele vai ter? Beleza? Então, ele vai rodar 420 quilômetros. Então, quando ele chegar lá no posto Estrela, a gente consegue calcular também a quantidade de combustível. Mas por quê? Porque a gente tem a proporção de consumo do cara. A gente tem que 5 litros vai rodar 100 quilômetros, né? Então, se ele rodar 420 quilômetros, eu vou saber aqui, vou chamar de Y para diferenciar, né? Eu vou saber quantos litros ele vai ter, ou quantos litros que ele vai gastar, beleza? E eu sei que a capacidade dele máxima é o quanto? São apenas 22 litros. A gente botou isso aqui, ó. A gente já usou esse dado aqui do problema, tá? Então aqui, ó, eu vou ter 100Y, que é... Quem é Y, né? Quem que eu estou tentando descobrir aqui? O combustível que ele vai ter aqui quando ele chegar no posto, vindo lá da casa dele. Então, vamos lá. Então, aqui novamente são grandezas diretamente proporcionais, né? Então, eu posso multiplicar cruzado. Eu nem vou armar a continha de proporção, porque é a mesma coisa que a gente fez anteriormente. Então, 100Y é igual a 420 vezes 5. Ou seja, eu vou passar o 100 para lá
Então eu tenho que y é igual a 420 vezes 5 dividido por quanto, pessoal? Por 100, tá? Fazendo essa continha aqui, a gente vai ter 21 litros, tá ok? Então, para chegar até o posto, ele vai gastar 21 litros. Mas olha só, qual era a capacidade, vamos ver aqui, ó, a capacidade do tanque. Capacidade do tanque, né? A capacidade do tanque é 22 litros, não é? Pomba, o cara chegou na cidade com 21 litros, ou seja, com quantos litros ele tá? Pô, muito fácil, né? É só você pegar a capacidade do tanque e diminuir de quanto que ele gastou para chegar até lá. Ele gastou 21 litros. Então, no tanque, quando ele chegar aqui nesse posto, no posto Estrela, ele vai ter apenas 1 litro no tanque. Quando ele chegar no posto Estrela. Deixa eu anotar tudo aqui, ó. Estrela. Tá beleza, pessoal? Bom, aí olha só. Aí que vai entrar, ó. Aí do posto Estrela até a cidade, ele anda 80 quilômetros. Chega lá, ele anda mais 200 quilômetros lá dentro para resolver o problema da vida dele. Na volta, ele anda mais 80 quilômetros. Então, vamos lá, ó. Vamos chamar de segundo lanço, né? Ele vai dar mais um outro lanço. Ele vai andar 80 mais 200 lá dentro, mais 80. Se você somar isso aqui, né? Nós vamos ter que são 360 quilômetros. Beleza? Aí, novamente, a gente usa a chamada unidade carburante, né? O gasto dele, o consumo. A gente vê quanto que ele vai precisar, né? Para rodar esses 360 quilômetros. O que a gente não pode esquecer? Que ele ainda tem 1 litro no tanque, ó. Então, é justamente o que o problema pergunta, né? Qual a quantidade mínima de combustível em litro que o motociclista deve reabastecer no posto Estrela na viagem de ida? Então, quando ele parar aqui, ele vai estar com 1 litro no tanque dele. Mas ele vai ter que ir 80, chega lá dentro da cidade, roda 200 e volta 80. Então, ele para essa missão aqui, ó, são 360 quilômetros. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos ver, para ele cumprir essa missão aqui dos 360 quilômetros, a gente usa a mesma proporção, ó. 5 litros. Com 5 litros ele roda 100 quilômetros. Beleza? Se ele for rodar 360 quilômetros, ele vai rodar quanto? Vamos chamar de K, tá? A distância é... Ele vai precisar de K litros de combustível, tá bom? Vou chamar aqui de K, só para diferenciar as letras. Beleza? Então nós vamos 100 vezes K, que é a quantidade de combustível necessária para ele rodar os 360 km, para ele cumprir a missão dele lá, né? Igual a 5 vezes 360. Então, a nossa quantidade de litros para ele rodar 360 vai ser 5 vezes 360. Esse 100 aqui está multiplicando, passa lá para o outro lado dividindo. E se vocês forem reparar, fizerem essa continha bonitinho, isso aqui vai dar 18 litros. Só, aí o que acontece? Vocês têm que prestar atenção, que ele vai ter que abastecer 18 litros para percorrer os 360. Os 360 quilômetros, né? Vai percorrer os 360 quilômetros. Só que ele tinha quanto no tanque? 1 litro.
Ou seja, 18 menos 1 litro no tanque, com 18 litros ele cumpre a missão, mas ele já tem 1 litro lá. Ele não precisa botar 18, senão ele fica com 19, e quer a quantidade mínima. 18 litros menos 1 litro, então são 17 litros que ele tem que abastecer. Tá beleza? Então aqui, ó, essa aqui, ó, letrinha B, beleza? 17 litros. Esse tipo de questão, pessoal, vocês têm que desenhar, tem que fazer o esquema, tudo bonitinho, vai no passo a passo para poder entender e vocês entenderem a lógica do negócio, tá? Vamos para mais uma questão. Essa daqui é outra bem interessante, né? Ela é a do calendário maia, beleza? Bom, deixa eu ver aqui, tá. Então é assim, ó, ela funciona assim. Vamos ler a questão e entender. O calendário maia apresenta duas contagens simultâneas de anos. O chamado ano Tzolk'in, composto por 260 dias, que determinava o calendário religioso. Então nós temos aqui, ó, vou chamar o calendário religioso de R. É o ano Tzolk'in. Esse ano ele tem quantos dias? Quando eu falava assim, ano Tzolk'in, então ele tem 260 dias. Então ele tem o primeiro dia, o segundo, o terceiro e até o 260. Tá beleza, pessoal? Só que esse era o calendário religioso. Só que eles tinham também, a gente vai ler a questão aqui, ó, o ano Raab. Tá? Então o ano Raab era composto por 365 dias. E esse ano determinava o calendário o quê? Agrícola. Então você vai aqui, ó, calendário agrícola era o ano Raab, né? Então ele era assim, ele ia pro dia 1, dia 2, dia 3 e até os 365. Parecido, né? Mesma quantidade do nosso ano que a gente conta. Beleza? Aí teve um historiador que encontrou de que gerações de uma mesma família governava certa comunidade maia pelo período de 20 ciclos. Então, vamos botar aqui do lado a governança. A governança, uma família, ela governava durante 20 ciclos. Espera aí, pessoal. Saiu errado aqui, ó. 20 ciclos. Tudo bem? Aí, olha só. 20 ciclos. Tá? Só que ele fala o seguinte. Cada ciclo formado por 52 anos Raab. Então, olha só. Então, eu tenho que um ciclo. A letra tá saindo horrorosa hoje, mas tudo bem. Dá para cumprir a missão. Um ciclo corresponde a 52 anos Raab. Beleza? Aí ele pergunta, de acordo com as informações fornecidas, durante quantos anos Tzolk'in, ou seja, que tinha 260, aquela comunidade maia foi governada por tal família. Pessoal, aqui, ó, a gente tem que, se é 52 anos Raab, um ciclo, a gente passa esses anos para o quê? Para dias, beleza? Então, olha só, um ciclo, 52 anos, beleza? Então, se a família, ela comandava por 20 ciclos, eu tenho aqui, ó, X, são diretamente proporcionais. Se um equivale a 52, 20 vai equivaler a muito mais. São grandezas, aumentou aqui, ó, aumentou aqui também. Aí eu monto aquela minha continha da regra de 3, né, em que eu multiplico cruzado. Ok? Aí você tem que estar sabendo de regra de 3. Então eu tenho assim, ó, que 1 vezes o X é igual a
20 vezes 52. Ou seja, o meu x vai ser, se vocês pegarem esse 20, né, vezes 52, vai ser, deixa eu fazer a conta aqui, eu vou fazer na cara de pau, na calculadora. 1040. 1040 anos. Mas se eu contar que o ano tem 365 dias, então assim, ó, um ciclo aqui, ó, um ano Raab, ele tem 365 dias. Aqui, ó, a gente calculou a quantidade de anos que tem um ciclo, beleza? Agora a gente passa de ano para dias. Um ano Raab possui 365 dias. Tudo bem? Então, olha só. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar os 1040 anos Raab. Vou dizer... Vou botar aqui novamente X. Tá, beleza? Aí o que acontece? Eu vou multiplicar, na verdade, o meu X, né? Fazendo aquela multiplicação cruzada, porque isso aqui são grandezas diretamente proporcional. Eu vou multiplicar 1040 vezes os 365. Aí eu vou ter isso aqui, ó. Eu vou ter isso aqui em dias. Então vamos lá, 1040 vezes 365 igual a 379.600 dias. Então, olha só, a família, né, ela governava durante 20 ciclos. Cada ciclo tem 52 anos, beleza? Então, eu passei isso aqui para dias, certo? Para anos. Eu descobri os 20 ciclos vale quantos anos? A gente viu que vale 1040 anos. Mas só que um ano Raab tem 365 dias. Então esses 1040 anos eles vão corresponder a X dias, tá? Então aqui, ó, eu tô conferindo aqui, pessoal. É isso aí mesmo, 379 e 600 dias. Tá? Aí o que acontece? Ele quer saber em anos Tzolk'in. O ano Tzolk'in tem quantos dias? 260. Então, se eu pegar, dividir os 379.600 pela quantidade de dias do ano Tzolk'in, eu tenho justamente o valor do ano Tzolk'in que a família governou, a comunidade maia. Tá, beleza? Então, se eu dividir esse 379.600 dividir por 260, ó, eu vou ter exatamente 1460 anos Tzolk'in. Tá ok? Então tá aqui, ó, letrinha B. Beleza, pessoal? Então vamos para a próxima questão. Essa daqui, ó, é uma questão aparentemente difícil. É uma questão de... essa prova aqui para um aluno, acho que de 7º ano, eu acho, 6º ou 7º ano. Ela sairia fácil por progressão aritmética, tá? E ela fala o seguinte: em uma loja decide premiar seus clientes. Cada cliente receberá um dos 6 possíveis brindes disponíveis. Aí ele vai assim, ó, conforme a ordem de chegada na loja. Vamos lá. Imagine que hoje é sábado, né? Tô gravando esse vídeo aqui no sábado. Aí o primeiro cliente, o que ele vai? Ele ganha uma bola. O segundo cliente ganha um chaveiro. O terceiro cliente, uma caneta. O próximo, um refrigerante. Um sorvete é o próximo.
e o sexto cliente ele vai ganhar um CD. Então aqui, ó, o primeiro ganha uma bola, o segundo um chaveiro, o terceiro uma caneta, o quarto o refri, o quinto o sorvete, o sexto um CD. Aí ele fala o seguinte: o primeiro cliente da loja recebe a bola, o segundo o chaveiro, parará, periri. Aí o sétimo, né, quando chegar no sétimo cliente, ele tem um ciclo de 6, tá? Vai da bola até o CD. Aí quando o máximo é o 6 para ganhar o CD, tá? Quando chegar no sétimo, ele ganha a bola. O oitavo, o chaveiro. É a mesma coisa que o segundo ganha. Repare que o nono vai ganhar uma caneta. A mesma coisa que o terceiro. O quarto vai ganhar um refrigerante. Ou seja, o décimo ganha um refrigerante. Se o quinto ganha um sorvete, o 11º também ganha sorvete. E o sexto e o 12º vai ganhar um CD. Ou seja, aqui todos que estiverem aqui nessa coluna vão ganhar bola. Todos que estiverem nessa coluna aqui vão ganhar o chaveiro. Os que estiverem nessa, caneta. Os que estiverem nessa daqui, refri. Os que estiverem nessa daqui, sorvete. Os que estiverem nessa coluna aqui, CD, tá? Só que é o seguinte, pessoal. O que eles estão perguntando? Eles querem saber aqui, ó. E o milésimo cliente? Imagina eu ter que fazer essa tabela aqui para todos os clientes. Tá ok? Precisa fazer? Dá para fazer? Vai durar a vida inteira, vai perder o tempo de prova. Então não precisa. Se eu sei que eu vou ter 1000 clientes, eu quero saber, né? O parangolé ali do milésimo, né? Do meu milésimo cliente, ó. Meu milésimo cliente. Mas só que o ciclo é em 6, é só eu dividir o 1000 por 6. Tá ok? Quando eu dividir 1000 por 6, vocês vão ver aqui, ó, que eu vou encontrar 166. E eu vou ter resto 4. Esse resto 4 aqui, o que ele está me indicando, esse resto 4? Ele me indica o seguinte, que o mesmo prêmio do meu quarto cliente é igual ao do milésimo cliente. Ou seja, ele fica aqui, ó. O meu 1000, ele vai estar aqui, ó, nessa coluna aqui. E vai ganhar o quê? Um refrigerante. Tá vendo? Então é uma questão bem simples. Toda vez que vocês tiverem essa situação aqui, é só dividir a quantidade que você quer pelo número de ciclos. E vocês vão ver que o milésimo, for 2000, enfim, né? Ele vai ser o mesmo, vai receber a mesma coisa, vai estar na mesma condição aqui, ó, do resto da continha de dividir. Essa aqui é bem fácil, né? Mas é difícil a gente enxergar isso daí, tá beleza? E agora a quinta questão, ela também é bem simples, é uma regra de 3 direta. Nós temos que um tanque é preenchido por 2 mangueiras em 4 horas, tá? Aí ele pergunta quanto tempo levará para encher com apenas uma mangueira, considerando que ambas têm a mesma vazão, beleza? Então olha só, a gente tem assim, ó, a gente tem a grandeza mangueira, e a gente tem o tempo, né? Então a gente tem a situação aqui, ó. A gente tem a primeira situação e a segunda situação, tá beleza? Vou fazer uma tabelinha aqui que vai ficar mais organizado pra gente entender. Aqui, ó. É isso aqui. Então começa o seguinte, o carinha tinha lá 2 mangueiras. A dele é do vizinho, né? Ele tinha 2 mangueiras. Ele encheu o tal tanque lá que ele tem em 4 horas. Aí o vizinho chegou, falou assim, né? Eu tô falando do vizinho, não tem aqui no problema, mas é só para ilustrar, tá, pessoal? Agora, devolve a minha mangueira aí, Jorge. Aí, Jorge ficou com quantas mangueiras? Ficou com uma. Qual é o tempo? Né? Ou seja, repare o seguinte, a quantidade de mangueira, ela era 2, diminuiu, passou a ser 1. Vocês concordam que o tempo para encher o mesmo tanque vai ser maior? Ou seja, aqui, ó,
você diminuiu a mangueira, esse tempo aqui vai aumentar. Então isso são grandezas diretamente proporcionais. E quando a gente tem grandezas diretamente proporcionais, a gente pode montar a proporção assim, ó. 2 está para 1, assim como está para x. Só que grandezas diretamente proporcional, a gente não vai multiplicar cruzado, a gente multiplica assim, ó. Beleza? Em linha reta, tá? Tô falando de uma maneira assim bem grosseira, né? Mas essa é uma propriedade lá da proporção. Aí eu teria que dar uma aula de proporção para entender isso aqui, tá? Então assim a gente tem 1 que multiplica x é igual a 2 que multiplica 4, ou seja, x igual a 8 horas. Tá aqui, ó, letra C, tá bom? Então, espero que eu tire dúvida, eu contribuo aí na formação aí do amigo aí, do meu quase sobrinho, meu sobrinho de coração aí, né? Ajude o pai dele, que é meu amigão, um irmão, e ajude outras pessoas aqui também no YouTube que tiver com dúvida, tiver vendo esse vídeo, tá bom? Que Deus abençoe a vida de todos. Até a próxima, pessoal!